A teoria de que a Nami é uma princesa já existe há muitos anos dentro da comunidade de One Piece. E um dos maiores indícios disso está justamente no padrão das princesas da obra. Quase todas possuem nomes ligados a flores: Scarlet, Viola, Rebecca, Shirahoshi, Vivi e Mancherry. E a Nami também segue essa lógica, já que o nome dela pode ter ligação com a flor Okonami. A diferença é que, até hoje, ela é a única que nunca foi oficialmente confirmada como princesa. Algumas teorias dizem que ela pode ser uma integrante perdida do reino Oikot, enquanto outras acreditam que ela tenha conexão direta com os dragões celestiais. Mas e se eu te dissesse que a verdade pode ser muito maior do que isso? E se a Nami, na realidade, fosse uma princesa enviada diretamente do século perdido? Ela foi encontrada ainda bebê pela Belle-Mère durante uma guerra, e sua verdadeira origem continua sendo um dos maiores mistérios de toda a série. E o mais estranho é justamente o fato dela fazer parte do bando do Chapéu de Palha. A gente teve sagas inteiras focadas no passado da Robin e do Sanji. Enies Lobby se tornou um dos maiores arcos da obra por causa da Robin. Whole Cake mudou completamente a visão que tínhamos do Sanji. Mas mesmo depois de mais de 1180 capítulos, Oda ainda esconde quem são os verdadeiros pais da Nami. E isso fica ainda mais suspeito quando a gente compara com outros personagens. O passado do Zoro, por exemplo, aparentemente não conseguiu entrar na história principal. Então o Oda simplesmente revelou os pais dele em um SBS, seu pai, Horonoa Arashi, e sua mãe, Tera. Mas com a Nami foi diferente. Na verdade, o Oda fez algo ainda mais misterioso envolvendo ela. No databook Viv Record, onde recebemos várias informações sobre a origem de muitos personagens, existe um detalhe extremamente estranho envolvendo a Nami. A gente sabe que quando a Belle-Mère encontrou ela, a Nami tinha apenas 1 ano de idade. Mas o databook nunca confirma que ela nasceu naquele reino. Ele apenas diz que ela foi encontrada lá. E isso claramente parece algo proposital. Porque se o Oda quisesse, ele simplesmente poderia ter dito que a Nami nasceu no reino Oikot. Igual fez com vários outros personagens. Ou seja, ele ainda está escondendo algo. E sinceramente, não me surpreenderia nem um pouco. Porque a Nami parece ser o personagem mais cuidadosamente planejado de One Piece depois do próprio Luffy. E isso não é só opinião minha. Antes mesmo de criar One Piece, Oda publicou 2 protótipos do mangá chamados Romance Dawn versão 1 e versão 2. Neles já existiam alguns personagens familiares como Luffy, Nami, Shanks, Garp e até um vilão parecido com o Buggy. Mas existe um detalhe muito importante. Nas 2 versões, apenas o Luffy e a Nami mantiveram praticamente o mesmo papel e design que possuem atualmente em One Piece. Pra você ter ideia, em uma dessas versões, o próprio Garp era quem dava o chapéu de palha e a Akuma no Mi do Luffy pra ele. Ou seja, muita coisa ainda era completamente diferente. Mas o Luffy e a Nami já estavam praticamente definidos desde o começo. E isso, pra mim, prova uma coisa. Oda criou a Nami com um propósito extremamente específico dentro da história. Porque não faria sentido construir tanto uma personagem, apenas para transformar ela na única integrante do bando cujo passado continua completamente desconhecido depois de quase 30 anos. E as coisas ficam ainda mais estranhas depois dos acontecimentos recentes. Quando Imu apareceu em Elbaf, naquela forma antiga, a primeira pessoa a perceber sua presença foi justamente a Nami. E claramente aquilo não parecia ser apenas hack da observação. Principalmente porque existem usuários muito mais poderosos de hack em Elbaf. Então aquilo parece estar conectado a alguma outra habilidade misteriosa. E essa nem é a primeira vez que a Nami demonstra capacidades impossíveis de explicar. As habilidades de navegação dela, por exemplo, sempre pareceram quase sobrenaturais. Por isso, eu acredito que a Nami foi enviada para o futuro através da Akuma no Mi da Toki. Tudo isso para esconder sua verdadeira identidade e forjar sua morte durante o século perdido. E nesse vídeo eu vou mostrar todas as pistas que sustentam essa teoria. Para quem não lembra, Kozuki Toki nasceu cerca de 830 anos antes do tempo atual da história. E usando o poder da sua Akuma no Mi, ela avançou várias vezes através do tempo, até chegar aproximadamente 30 anos antes dos acontecimentos atuais. Mesmo que os poderes dela tenham parecido apenas uma grande revelação em Wano, eu sinceramente acho impossível que uma Akuma no Mi de viagem temporal exista apenas para uma única história envolvendo os Kozuki. Afinal, estamos falando literalmente de manipulação do tempo. Será mesmo que a Toki enviou apenas ela mesma para o futuro? Eu duvido muito. E provavelmente, a história da Nami foi inspirada na lenda da Princesa da Lua. Nessa lenda, um simples cortador de bambu encontra uma pequena bebê brilhante dentro de um bambu luminoso. Essa criança era a princesa Kaguya, e sua existência trouxe riqueza e prosperidade para aquele homem. Mas quando olhamos para as pistas que o Oda deixou espalhadas pela história,
Tudo começa justamente no primeiro encontro entre Luffy e Nami, porque o Oda nunca coloca detalhes importantes por acaso. Durante esse primeiro encontro entre o Luffy e a Nami, existe um detalhe extremamente interessante. Em um dos painéis, o Sol e a Lua aparecem posicionados atrás dos dois personagens. E hoje, depois de tudo o que descobrimos sobre o Deus Sol Nika, fica muito claro que o Luffy representa o Sol dentro da história, o que automaticamente faz muita gente acreditar que a Nami representa a Lua, pelo menos simbolicamente. E isso fica ainda mais curioso quando percebemos outra coisa. Em uma ilustração de capa, o próprio Oda escreveu uma palavra usando a mão da Nami, e o significado literal dessa palavra era tesouro ou riqueza. E lembra da lenda da princesa Kaguya que eu mencionei antes? Na história original, a existência da princesa transforma pobreza em riqueza. As pessoas que cuidam dela começam constantemente a encontrar ouro, fortuna e prosperidade. E honestamente, parece que o Oda aplicou exatamente esse conceito na Nami. Afinal, não podemos esquecer que ela foi introduzida originalmente como uma ladra de tesouros. E nada disso parece coincidência. Muito pelo contrário. Tudo reforça ainda mais a ideia de que a Nami foi construída como uma personagem ligada à riqueza e ao ouro. Exatamente como a princesa Kaguya da antiga lenda japonesa. E assim como a princesa da lua, a Nami também foi encontrada literalmente no meio do nada. Na lenda, durante uma noite de lua cheia, Kaguya revela que não pertence à Terra, mas sim à lua. E eventualmente ela precisa retornar ao seu verdadeiro lar, deixando seus pais adotivos completamente devastados. E quando conectamos isso com One Piece, as coisas começam a ficar absurdamente suspeitas, porque através das capas de história do Enel, descobrimos várias conexões entre a Lua e o século perdido. E o mais estranho é que a arma da Nami, além da tecnologia usada nela, lembra muito as máquinas antigas e os símbolos encontrados por Enel na Lua, quase como se ela estivesse usando inconscientemente uma tecnologia esquecida, ligada aos próprios ancestrais dela. E o Oda já chegou até a desenhar a Nami com asas antes, e sinceramente, a aparência dela ficava praticamente idêntica aos habitantes de Skypiea. Toda essa simbologia lunar também pode explicar os padrões em forma de lua crescente presentes nas roupas da Toph durante sua primeira aparição. Talvez a Toph pertencesse ao mesmo clã da Nami, ou talvez servisse diretamente à família dela. É possível até que a missão da Toph fosse proteger a última herdeira daquela linhagem, enviando ela secretamente para o futuro. E por possuir a Akuma no Mi capaz de atravessar o tempo, ela teria usado esse poder para salvar a Nami de um inimigo específico. Muito provavelmente, Imu. E talvez seja justamente por isso que a Nami foi a primeira pessoa a perceber a presença de Imu em Elbaf. Mesmo tendo apenas 1 ano quando foi enviada ao futuro, talvez alguma parte dela ainda se lembrasse daquela aura. E se isso ainda parece exagerado pra você, então deixa eu mostrar ainda mais pistas conectando diretamente a Nami ao Imu. Porque existe uma possibilidade muito real de que o Oda tenha começado a construir isso lá no capítulo 76. Nesse capítulo vemos o Nezumi da base da Marinha 16 indo especificamente atrás da Nami. E esse detalhe é repetido várias vezes. Mas por que justamente a base 16? Não parece nem um pouco aleatório. Principalmente quando percebemos o quanto o número 16 aparece conectado ao Imu e aos dragões celestiais ao longo da história. Eu já falei disso em outro vídeo, mas aqui vão alguns exemplos rápidos. No katakana japonês, as sílabas do nome Imu também podem ser interpretadas como os números 1 e 6. No passado do Doflamingo, um homem afirma que seus filhos foram baleados 16 vezes apenas por terem cruzado o caminho dos nobres mundiais. Mais tarde, o próprio Doflamingo utiliza o ataque 16 balas sagradas como golpe final contra o Luffy. E claro, existe também a arma da Mother Flame usada por Imu para destruir o reino de Lulúzia. O ataque consistia literalmente em 16 feixes de luz descendo do céu e apagando completamente o reino. E esses são apenas alguns exemplos. Existem várias outras conexões envolvendo o número 16 espalhadas pela obra. E o mais estranho é justamente o fato do Nezumi, que foi especificamente atrás da Nami em Orange Town, ser da base 16 da Marinha. Até o próprio capítulo parece esconder um significado. O capítulo 76 se chama Sono, e durante ele, 2 personagens acabam dormindo, Luffy e Nami. A palavra japonesa Neru significa dormir, e se você juntar com Ona, que significa mulher, temos algo próximo de Neru Ona, ou seja, a mulher adormecida. E isso pode muito bem simbolizar a própria Nami, como alguém que ainda não despertou completamente sua verdadeira identidade. E tem mais um detalhe absurdo. Você lembra qual foi a primeira recompensa da Nami na história? Exatamente. 16 milhões de berries. Coincidência? Sinceramente, eu acho que não.
Nesse momento existem basicamente duas possibilidades. Ou a Nami possui alguma ligação sanguínea direta com Imu, ou ela pertence a uma família real que enfrentou Imu durante o século perdido. E existem pistas sustentando as duas ideias, mas uma coisa parece cada vez mais clara. A Nami possui uma conexão extremamente profunda com Imu e com o século perdido. Até as habilidades estranhas dela parecem apontar nessa direção. Então agora, vamos falar sobre os misteriosos poderes climáticos da Nami. Porque a descrição da Vivi sobre a percepção climática da Nami ser algo instintivo prova que ela não é apenas uma navegadora extremamente talentosa. Na realidade, tudo indica que a Nami possui uma habilidade inata completamente fora do comum. Um poder que talvez ainda nem tenha despertado por completo. E isso fica ainda mais convincente quando você lembra do furacão que a Nami previu enquanto estava extremamente doente. Uma tempestade que acabou salvando toda a tripulação, e que foi considerada impossível de ser detectada por qualquer navegador comum. Aquilo nunca pareceu apenas experiência. Parecia algo instintivo, quase sobrenatural, e isso conecta diretamente a uma das teorias mais absurdas e ao mesmo tempo mais possíveis envolvendo a Nami. A ideia de que ela possa ser Uranus, ou talvez a chave para controlar essa arma ancestral. Porque existe uma fala extremamente importante do Rei Netuno que muita gente esquece. Em determinado momento ele afirma que habilidades podem ser herdadas através das gerações. Mas talvez isso não signifique apenas poderes. Talvez emoções, instintos e até memórias também possam ser transmitidos pelo sangue. E existe uma cena envolvendo a Shirahoshi que deixa isso ainda mais estranho. Durante uma conversa com a Nami no texto original em japonês, Shirahoshi utiliza a palavra Natsukashi. E essa palavra não significa apenas conforto ou familiaridade. Ela representa um sentimento de nostalgia profunda, como se a pessoa estivesse reencontrando algo conectado a um passado distante. Mas existe um problema. A Shirahoshi nunca tinha conhecido a Nami antes. Então, por que ela sentiu esse tipo de nostalgia? Isso pode provar que aquela conexão hereditária mencionada pelo Rei Netuno vai muito além de habilidades. Talvez antigas emoções e memórias estejam sendo carregadas através das gerações. E talvez exista alguma ligação ancestral entre a antiga princesa sereia e a linhagem da Nami. E mais uma vez, talvez seja exatamente por isso que a Nami conseguiu perceber a presença de Imu antes de todo mundo em Elbaf. E agora vem uma das informações mais importantes de todas. Em 2016, o próprio Oda revelou que originalmente planejava usar o filme Strong World para explorar o segredo por trás do nascimento da Nami. E segundo ele, a equipe de produção ficou chocada com o conteúdo da história. Mas no final, o Oda decidiu mudar completamente a direção do filme, porque a versão original acabou ficando emocional demais. Então ele transformou tudo em uma aventura mais leve e emocionante, adequada para um público mais jovem. Mas percebe o que isso significa? Oda literalmente confirmou que existe um grande segredo envolvendo o nascimento da Nami, e ele deliberadamente escolheu esconder isso. E fica ainda mais curioso quando lembramos que um dos pontos centrais do filme era justamente a Nami abandonando o bando por causa da pressão colocada sobre ela pelo Shiki. Ou seja, mais uma vez, o foco emocional inteiro da história girava em torno da Nami. Tudo isso parece deixar uma coisa muito clara. Oda ainda possui planos gigantescos para o passado dela, e provavelmente está guardando essa revelação para um dos momentos mais importantes de One Piece. Mas agora, eu quero saber a sua opinião. Você realmente acredita que a Nami possui conexão direta com Imu? Ela seria uma descendente de um antigo reino inimigo? Uma princesa da lua? Ou talvez algo ainda maior? Comenta aqui embaixo porque eu quero muito saber o que vocês pensam sobre essa teoria.